Queridos alunos, meu nome é Pedro Luiz, eu sou o seu instrutor teórico. Nós vamos abordar aí legislação, direção defensiva, mecânica, primeiros socorros, meio ambiente. Vem comigo! Iniciando então, né, pessoal? Primeira pergunta. O condutor apresenta redução da capacidade para a tomada de decisão, não podendo dirigir ao consumir A. Bebidas alcoólicas ou substâncias psicoativas. B. Refrigerantes dietéticos ou alimentos com pouco sal. C. Sucos naturais ou doces industrializados. D. Café sem açúcar ou bebida industrializada. Tempo para responder. Se você respondeu bebida alcoólicas ou substância psicoativa, você respondeu corretamente. Vejam aí o que diz o artigo 165 do CTB. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. A infração é gravíssima. A penalidade é uma multa multiplicada por 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 1 ano. O CTB pega pesado mesmo, para quem dirige embriagado. Quem dirige embriagado é crime, pessoal, crime. Cuidado com isso, com essa atitude. Próxima pergunta. Pergunta 2. O condutor que transportar animais silvestres sem autorização poderá ser autuado em crimes ambientais, de acordo com a legislação. A. Do IBAMA. B. Do DETRAN. C. Da Anvisa. D. Do DENATRAN. Tempo para responder. Se você respondeu do IBAMA, está certo, pessoal. Vejam o que significa aí IBAMA, né? Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Próxima pergunta. Pergunta 3. Os sulcos dos pneus, cuja profundidade mínima é de 1,6 mm, existem para A. Escoar a água em pista molhada e manter o atrito com o pavimento. B. Reduzir o volume de ruído produzido pelo atrito do pneu com o pavimento. C. Garantir a estabilidade do veículo ao fazer curvas acentuadas em alta velocidade. D. Distinguir os diversos tipos e modelos de pneus e de marcas de fabricantes. Tempo para responder. Se você respondeu a resposta A, escoar a água em pista molhada e manter o atrito com o pavimento, está correto. Pessoal, nós temos aí os sulcos do pneu. E essas barrinhas, né? Essas marcações aqui, ó, que nós temos aqui, chama-se TWI, aonde marca a altura de 1,6 milímetros. Quando o pneu gasta e encosta nessa marca, ele, a partir desse momento, ele já é considerado pneu careca, ok? Então, fique atento aí a essa medida, 1,6 milímetro de profundidade dos sulcos dos pneus, ok? Próxima pergunta. Pergunta 4. As placas SAL 19, SAL 08, SAL 02 e SAL 18 são placas de indicação de serviço. Elas indicam, respectivamente, nessa ordem, os seguintes serviços. A. Parada de ônibus, borracheiro, pedágio e informação turística. Terminal rodoviário, serviço mecânico, informação turística e pedágio. C. Parada de ônibus, borracheiro, informação turística e pedágio. D. Terminal rodoviário, borracheiro, informação turística e pedágio. Tempo para a resposta. Se você respondeu terminal rodoviário, borracheiro, informação turística e pedágio, você acertou. Veja aí então
o que falam, o que indica as placas de serviço? Indicam aos usuários da via os locais e tipos de serviços de que podem dispor ao longo da via. Tem aí como exemplo a placa azulzinha, né, que são as placas de indicação de serviço, né, onde tem esse quadradinho branco, aí são colocadas os ícones, as imagens das placas, ok? Lembrando que a placa de terminal rodoviário é essa que está aparecendo aí, o ônibus de frente. E a placa de ponto de parada, ou seja, ponto de ônibus, o ônibus estará de lado, pessoal, de lado, ok? Próxima pergunta. Pergunta 5. São fontes de poluição sonora veicular: bateria com vazamento, combustível adulterado, carcaça de pneu usados, escapamento aberto e aparelhos de som? Tempo para a resposta. Se você respondeu D, escapamento aberto e aparelhos de som, está correto. Veja aí o que o CTB fala. Aí são dois artigos, né? Um fala de aparelhos de som, que é o artigo 228, e o artigo 230, inciso 11, fala dos escapamentos. Artigo 228. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. A infração é grave. Penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Vai ter que abaixar o som na marra, né? Abaixar o som. E artigo 230, inciso 11. Com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Infração grave. Penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Aí o escapamento está defeituoso, aberto, fazendo barulho. Ou seja, fazer barulho, tanto com escapamento aberto ou som alto, é poluição sonora. Próxima pergunta. Pergunta 6. A conduta adequada e responsável do condutor caso ingira bebida alcoólica é: A. Lavar o rosto com água fria para ficar mais atento. B. Ingerir café para ficar acordado e mais atento. C. Não dirigir em hipótese alguma. D. Tomar água reduzindo a concentração de álcool no sangue. Tempo para a resposta. Se você respondeu a resposta C, está certa. Não dirigir em hipótese alguma. Veja aí novamente o que diz o CTB, artigo 65, né? Vamos repetir para reforçar, né? Geralmente na prova, no exame teórico de primeira habilitação, caem duas perguntas falando sobre influência de álcool. Geralmente, né? Então, diz assim: dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. A infração é gravíssima, é 7 pontos. Penalidade é multa multiplicada por 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 1 ano. Pessoal, dirigir embriagado é crime. Se você for pego embriagado dirigindo ao volante, você será preso. Cuidado com as bebidas. Cuidado. Próxima pergunta. Pergunta 7. Um condutor reinicia uma etapa de sua viagem em uma rodovia após ingerir uma refeição pesada num dia ensolarado e quente. Comeu uma feijoada, né? O excesso de comida, o calor e a monotonia da viagem podem gerar algumas condições adversas relacionadas ao condutor e contribuir para um acidente. Entre essas condições encontra-se a resposta. Qual é? Se você respondeu o sono, está correto, né, pessoal? Está correto. Ó, está com sono? O que você deve fazer? A melhor
coisa a ser feita é parar o veículo em local seguro e dormir. Nunca dirija com sono, pessoal. É um erro muito, mas muito grande dirigir com sono. Não façam isso. Próxima pergunta. Pergunta 8. Indique a alternativa que contém sistemas cujo bom funcionamento são vitais para a segurança do veículo em movimento, requerendo providências urgentes do condutor para evitar acidentes. A. Freios, catalisador e pneus. B. Pneus, roda e escapamento. C. Catalisador, direção e rodas. D. Freio, suspensão e pneus. Tempo para a resposta. Se você respondeu freios, suspensão e pneus, você está correto. Olha o que diz aí, ó. Os freios, responsável pela parada do veículo, né? A suspensão absorve os impactos da roda do veículo com o solo. O pneu é o único equipamento que faz contato entre o veículo e o solo. Os pneus devem estar sempre calibrados conforme orientação do fabricante para uma maior segurança, pessoal. É isso daí. Próxima pergunta. Pergunta 9. Nos casos de acidente de trânsito em que a vítima apresenta parado cardiopulmonar, qual o procedimento correto a ser feito pela equipe de socorro? Tempo para a resposta. Se você respondeu que é compressão torácica, está certo. Vejam aí o que fala, né, sobre a compressão torácica. Deve ser feita por profissionais qualificados. Nós, simples condutores que não temos treinamento ou qualificação, não devemos tocar ou movimentar a vítima, pessoal. É isso daí. Próxima pergunta. Pergunta 10. Uma situação de risco que pode causar acidentes de trânsito em razão da perda de estabilidade do veículo são A. Ausência de acostamento na via. B. Ventos fortes laterais. C. Sinalização de trânsito apagada. D. Neblina densa. Tempo para a resposta. Se você respondeu ventos fortes laterais, está correto. Veja o que diz essa placa aí, né? A44, ventos laterais, né? Adverte ao condutor do veículo da existência adiante de trecho de via ao longo do qual ocorre frequentemente vento lateral forte. Quando você antecipadamente ver essa placa, já tire o pé. Preste atenção na vegetação em volta, se ela está balançando. O vento forte pode tirar você da pista. Muito cuidado. Próxima pergunta. Pergunta 11. A demonstração de tratamento humano, de respeito ao pedestre e de boa convivência no trânsito pode ser observada quando o condutor A. Dá prioridade ao pedestre, retendo o veículo a uma distância segura. B. Avança com o veículo na direção daquele que está atravessando a via, pressionando-o. C. Para sobre a faixa de pedestre em virtude de congestionamento na via. D. Usa de maneira ostensiva a buzina para pressionar os mais lentos na travessia. Tempo para a resposta. Se você respondeu dá prioridade ao pedestre, retendo o veículo a uma distância segura, está correto. Isso está aí bem intuitivo, bem fácil, né, pessoal? Todos nós, como pedestre, sentimos, né, quando não somos respeitados. E nós, como condutor, devemos igualmente respeitar os pedestres. Próxima pergunta. Pergunta 12.
As placas de identificação de atrativo turístico têm por objetivo: a. Indicar e orientar os usuários sobre os pontos turísticos da região. B. Regulamentar e indicar aos usuários os pontos turísticos da região. C. Advertir os usuários sobre pontos turísticos da região. D. Regulamentar os pontos turísticos da região e alertar os usuários. Tempo para a resposta. Se você respondeu indicar e orientar os usuários sobre os pontos turísticos da região, acertou. Veja o que diz essas placas. Indicam aos condutores e pedestres pontos de referência ou atrativos turísticos. Vejam aí, a placa ela é marronzinha, né, indicando aí os locais de atrativo turístico. Simples assim. Próxima pergunta. Pergunta 13. São condições adversas do veículo. A. Veículo com as revisões efetuadas, boa conservação e manutenção em dia. B. Veículos com manutenção mecânica periódica e pneus em bom estado. C. Veículo em mau estado de conservação e pneus gastos. D. Veículo em boas condições de uso com equipamentos obrigatórios de segurança. Tempo para a resposta. Se você respondeu veículo em mau estado de conservação e pneus gastos, acertou, né? Essas são condições adversas do veículo, né? Veja aí duas imagens, né? Mostrando aí um veículo em má conservação e um pneu careca, né? Muito perigoso, né, pessoal? Devemos ter aí o veículo em bom estado, né? Com todos os equipamentos obrigatórios de segurança em dia, ok? Próxima pergunta. Pergunta 14. Diante da placa de regulamentação R9, qual deve ser a ação do condutor? A. Não deverá transitar com caminhões a partir da placa. B. Não deverá transitar com caminhões com carga. C. Pode transitar desde que não tenha carga no caminhão. D. Poderá transitar com caminhões a partir da placa. Tempo para a resposta. Se você respondeu não deverá transitar com caminhões a partir da placa, acertou. Veja aí o que diz a R9. Proibido o trânsito de caminhões. Assinala o condutor de caminhão a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via pista ou faixa. Então, pessoal, simples assim, né? É proibido o trânsito de caminhões. Próxima pergunta. Pergunta 15. Chegamos ao final, né, queridos alunos? Vamos lá. O conjunto da embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado entre A. O volante do motor e a caixa de mudanças. B. Os semi-eixos e a caixa de transmissão. C. O diferencial e os eixos. D. O motor e os eixos. Tempo para a resposta. Se você respondeu o volante do motor e as caixas de mudança, está certo. Vamos ver aí algumas imagens. Percebam aí, pessoal, que a embreagem, né? A caixa de embreagem está aqui, ó. Ela fica entre o volante do motor, aqui o motor, o volante do motor, aqui o conjunto de embreagem separado, né? Aqui ela já está montadinha, o conjunto de embreagem, e entre a caixa aí de mudança de marcha. Então, a caixa de mudança de marcha, o conjunto da embreagem está aqui, ó, e o volante do motor encaixadinho aqui no motor, ok? É isso daí, pessoal. Se você chegou até aqui, muito obrigado por você ter assistido. Até a próxima, pessoal!
Queridos alunos, espero que estejam felizes por terem acertado todas as questões, ou muitas. Desejo aí que vocês continuem fazendo aqui o simulado e fortaleça aí o nosso canal. O nosso propósito aqui é ensinar você, deixar você mais preparado para a prova. Então, muitíssimo obrigado e se inscreva no canal, dê aquela força para nós. Até a próxima, pessoal!